no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Localize aí, Isaías, capítulo 40. Essa mensagem que vai ser transmitida para você agora, ela tem um objetivo de estimular a sua fé, de aumentar a sua fé, de fortalecer a sua fé para que você tenha uma fé mais fortalecida, mais robusta. Amém, pessoal? Este é o objetivo dessa palavra. Quando nós lemos aqui o texto do profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso 12, nós podemos observar aqui, igreja, que o profeta, para revelar a magnitude do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, ele procura comparar a grandeza de Deus com coisas que ele conhece, que ele tem como entendimento, coisas grandes. Então ele faz essa comparação. Você vai entender aqui no texto. E é muito interessante quando nós acompanhamos essa comparação feita pelo profeta e a maneira que ele quer revelar a grandeza do nosso Deus. É para nós entendermos o quanto o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, ele é grande. Ele é grande, o nosso Deus é grande. Glória a Deus. Então vamos começar aqui atentamente a ler, a entender cada comparação, cada verso que o profeta Isaías ele revela a respeito aqui da magnitude, da grandeza de Deus. Então, o verso 12 diz assim, vamos começar por aqui, verso 12. Ele diz, o profeta falando a respeito da grandeza de Deus, da majestade do Senhor, ele diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Amém, pessoal? Vamos entender isso aqui mais profundamente, para a gente entender a grandeza de Deus revelada aqui pelo profeta Isaías. Pessoal, o profeta, ele sugere aqui que Deus mediu as águas do nosso planeta na concha das suas mãos. Na concha da sua mão. Na verdade, a palavra mão aqui não está no plural, quer dizer, foi em uma mão. Então o profeta dá a entender, ele sugere que Deus pegou toda a água do planeta e fez uma concha na mão, e ali, então, ele mediu essas águas. Por curiosidade, pessoal, eu fiquei curioso quando eu estava meditando nesse texto, eu fui pesquisar.
Eu pesquisei a quantidade de água em litros do nosso planeta. Quanto tem em litros a porção de água do nosso planeta? Então, eu pesquisei o seguinte número. Segundo aí a ciência, eles dizem que no nosso planeta possui 1,33 sextilhões de litros de água. 97,5 desse conteúdo todo, desse número todo de água, é água salgada. A maior parte dos oceanos, dos mares. 2,5 é água doce. Dos rios, de fontes subterrâneas. Então, o nosso planeta tem aproximadamente 33 sextilhões de litros de água. Você sabe o que significa isso? Você tem uma ideia desse número? Para você ter uma ideia, 1 sextilhão é o número 1 mais seguido, de 21 zeros para dar 1 sextilhão. Eu não tenho noção da quantidade. Você tem? Eu não tenho noção do tamanho disso aqui. É muita água, é ou não é? É muito, 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 muito litros e litros de água. Não tenho noção. Na verdade, eu não sei como que eles conseguem medir ou chegar próximo de uma medida dessa. Porque é muita coisa. É algo surreal, não é? Então, se nós olharmos para essa comparação, você quer ver? Faça uma ilustração. Vamos fazer uma ilustração agora para você refletir melhor. Faz uma concha aí com a sua mão, assim, ó. Faz uma concha. Agora, imagine na sua mão, assim, nessa concha que você fez, toda a água do nosso planeta aí. Aí você vai conseguir imaginar ou se aproximar dessa imaginação do tamanho do nosso Deus. Ele é grande demais. Não é verdade? É isso, exatamente isso, essa grandeza, essa magnitude que o profeta está querendo revelar. Mas ele não para por aí. Ele diz a respeito da medida das águas, que Deus mediu as águas na concha da sua mão, mas o profeta continua. Ele fala que Deus mediu os céus a palmos. Deus mediu os céus a palmos. Gente, quando você olha para o céu aí fora, e você contempla a imensidão do céu, os nossos olhos não é capaz de contemplar o céu na sua totalidade. Você tem que olhar em partes, verdade? Você tem que olhar em porções, porque você não consegue visualizar a totalidade dos céus. Agora, desse céu visível que está aí diante dos nossos olhos, nós já não conseguimos contemplar tudo. Imagina o universo. O universo. Para você ter uma ideia, eu também fui pesquisar, porque eu fiquei curioso a respeito da grandeza de Deus. O universo, pessoal, o tamanho do universo, o universo não é esse céu que nós contemplamos. O universo está além disso. O tamanho do universo, segundo a ciência, o tamanho, o diâmetro, a medida do universo é de 93 bilhões de anos-luz. Para você ter uma ideia do tamanho, assim, para a gente meditar um pouco no tamanho
do universo, se nós voássemos na velocidade da luz, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se uma pessoa ela partisse num voo a 300 mil quilômetros por segundo, de uma extremidade à outra do universo, sabe quanto tempo ela demoraria para percorrer uma extremidade à outra, uma ponta à outra? 93 bilhões de anos. 93 bilhões, fazendo um voo na maior velocidade possível. 300 mil quilômetros por segundo. Para você ter uma ideia do tamanho que a ciência revela sobre o universo. É muito grande. Só que o profeta está falando que esses céus, esse universo, que a ciência aponta um tamanho assim, colossal, 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, esse universo todo, o profeta diz que Deus mede a palmos. Deus mediu a palmos. Agora, toda a medida a palmos tem a seguinte referência: quem está medindo algo a palmos é algo muito pequeno para ele. Não é? Se você vai medir algo a palmos, é uma medida pequena. Então, esse universo todo, desse tamanho colossal, gigantesco, Deus mede ele a palmos. Muito pequeno para Deus. É muito pequeno para ele, está entendendo? E o profeta diz que Deus, ele recolheu todo o pó da terra. Deus consegue recolher todo o pó da terra. Deus tem essa capacidade. E Deus consegue também pesar todos os montes, montanhas, em balança de precisão. Se eu não sei o peso de um monte, de uma montanha, eu não sei, mas Deus sabe quanto pesa. Eu não sei quanto de pó tem na terra, mas Deus sabe quanto tem. Porque Ele é grande demais. Você está entendendo? Essa é a ideia que o profeta está sugerindo aqui. Mas tem mais, ele diz assim, ó, no verso 13. Ele diz assim, ó: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Sabe o que o profeta está sugerindo aqui? Será que tem alguém, ele está dizendo assim, ó, em outras palavras, será que tem alguém suficientemente inteligente, sábio, a ponto de aconselhar Deus em alguma coisa? De ensinar Deus em alguma coisa? Será que existe? E olha, pessoal, que quando nós olhamos para a história da humanidade, você há de concordar comigo que existem pessoas que têm mentes brilhantes, pessoas que tiveram uma inteligência muito grande, pessoas que inventaram coisas extraordinárias, pessoas muito, muito avançadas para a sua época, não é? Pessoas inteligentíssimas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você.
Isaac Newton, um dos maiores físicos e matemáticos de todos os tempos. Mas mesmo Newton sendo uma mente tão brilhante, camarada tão inteligente, tão avançado para a sua época, ele mesmo reverenciava a existência de um ser inteligente, porque quando ele olhava para o universo, ele via a complexidade do universo e ele entendeu que só uma mente de um ser muito inteligente para criar um universo tão complexo. Por isso, Isaac Newton, ele escreveu mais sobre teologia, mais sobre Deus, estudos bíblicos, do que sobre física. Ele era uma mente inteligentíssima, mas ele mesmo se rendeu à sabedoria, à grandeza, sabedoria de Deus. Outro que eu posso citar para você aqui é Albert Einstein. Ele foi o físico aí que revolucionou a compreensão do espaço-tempo. Um camarada muito além do seu tempo, muito inteligente. Mas ele mesmo manifestou uma profunda reverência por uma inteligência superior, porque quando ele olhava para a criação do universo, ele via tanta harmonia, a grandeza, que ele, então, se rendeu à inteligência, à sabedoria de Deus. E é exatamente isso que o profeta Isaías está falando aqui, ó. Quem pode instruir a Deus? Quem pode aconselhar a Deus? Quem pode chegar para Deus e falar: Senhor, não é assim que se faz. Não é dessa maneira que se cria, que se faz alguma coisa. Não é bem assim. Quem pode? Você vê que mentes brilhantes, pessoas muito além da sua época, com uma capacidade de inteligência muito superior às demais, quando essas pessoas se depararam com a grandeza da criação de Deus, a complexidade, a harmonia do universo, elas tiveram que se render à inteligência, à sabedoria de Deus. Elas tiveram que se curvar. Porque não tem como, pessoal. O nosso Deus, ele é grande em sabedoria. Ele é grande. Ele está acima do nosso entendimento. Essa que é a verdade. Mas o profeta continua descrevendo aqui a grandeza de Deus. O verso 15 diz assim, isso aqui é muito interessante. O verso 15 diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó fino, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Olha só que interessante esse verso. O profeta está dizendo aqui que as nações são consideradas por Deus como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Acredito eu que você já lavou roupa lá, você já encheu um balde d'água na sua casa para lavar o quintal, para lavar o banheiro. Você viu um pingo escorrendo no balde. Para Deus, as nações é como aquilo ali. É daquele tamanho. E quando você olha, vamos falar do nosso país. O Brasil é o quinto maior país em território no mundo. O Brasil é muito grande. Se você fizer uma viagem do norte a sul, de uma extremidade a outra do país, você vai percorrer por volta de 4.300 quilômetros. Daria aí o quê?
entre 5 dias de viagem, viajando aí 8 horas a 10 horas de automóvel. Você vai gastar de 3 a 5 para você atravessar o nosso país de uma ponta a outra. Para você ver o tamanho que é o Brasil. E o Brasil não é o maior país, ele é o 5º. Ainda tem 4 países maiores em extensão do que o Brasil. Mas o Brasil, com toda essa grandeza, para Deus é um pingo que caiu de um balde. Para Deus é um pó que está lá em cima de uma balança. Para você ter uma ideia. E não é só na questão do tamanho, não. É na questão do poderio. Por exemplo, você olha para os Estados Unidos, você vê aquele poderio todo militar e aquelas autoridades se gabando do seu poderio, do seu exército, não é assim? Você olha lá para a China, você vê, né, aquelas autoridades mostrando lá o exército, seus armamentos. Isso para Deus é como um pingo que caiu de um balde. Isso para Deus é como um pó em cima da balança. Está entendendo? Você está entendendo? E é isso que o profeta está transmitindo aqui. As nações, com toda a sua grandeza, com todo o seu poder militar, para Deus é como um pingo que caiu de um balde. E ele vai falar mais. O verso 16 diz assim, ó: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. E ele diz aqui no verso 17, a respeito das nações, novamente, ele diz assim, ó: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. É o que eu falei, vou repetir. As nações, com toda a sua grandeza, com todo o seu poderio militar, e tem muitas nações que se gabam aí, que quer dominar o mundo. Tem muitas nações aí que, sabe, eu vejo na televisão aqueles governantes todo pomposo, né, peitão estufado. Eu falo assim, poxa, se eles soubessem que eles não passam de nada diante de Deus. Se eles soubessem que para Deus, é o que está escrito aqui, ó: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Camarada lá se achando. Nós temos exército, nós temos arma nuclear, nós temos isso, nós temos aquilo. Não sei quantos mil homens, não sei quantos armamentos e caças e porta-aviões e submarinos. Para Deus é como se fosse nada, como um vácuo. Não é o que está escrito aí? As nações são perante ele como coisa que não é nada. Está vendo a grandeza do nosso Deus? Por isso o profeta ele vai falar o seguinte aqui no verso 18. Ele diz assim, ó: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O profeta está dizendo o seguinte, ó: eu conheço coisas grandes, o mar, o céu, as nações, mas tudo isso eu não consigo comparar, confrontar com a grandeza de Deus. Existe algo capaz de se comparar com a grandeza, a magnitude desse Deus? O profeta está falando que existe. Será que tem como? Eu busquei as coisas que eu conheço que são grandes, que tem grandeza para mim. Eu busquei
Mas não tem como comparar. Não tem como confrontar com a grandeza de Deus. Deus é muito grande. Deus é maior, gente. Deus é maior do que tudo. Diga graças a Deus. E você quer ver? Olha que verso interessante. Eu quero mostrar aqui para você. Esse verso. Está um pouquinho aqui mais para frente. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui mesmo nesse capítulo. Verso 26. O profeta, ele continua descrevendo aqui a grandeza do nosso Deus, e ele diz assim, ó: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Observe o que está escrito. Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Diga glória a Deus. Gente, olha o que o profeta revela. Por Deus ser grande em força e forte em poder, ele consegue contar todas as estrelas, e não é somente contar, ele dá nome a todas elas. Então, quando você olha para o céu e você vê as estrelas, que são incontáveis, você olha, você vê uma estrela, Deus chama aquela estrela pelo nome. Deus conhece aquela estrela pelo nome. Cada estrela, Deus deu um nome. Agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só, a ciência diz que em nossa galáxia, qual é a nossa galáxia? A Via Láctea. É a nossa galáxia. Dentro da nossa galáxia, tem aproximadamente entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Somente na nossa galáxia. Isso é apenas na Via Láctea. Agora, segundo a ciência, existem 2 trilhões de galáxias observáveis, que o homem consegue observar com a tecnologia que ele tem. Então, existe 2 trilhões de galáxias, semelhante à nossa. Agora, imagina a quantidade de estrelas. Será que você consegue imaginar? Será que você consegue contar? Será que existe algum ser humano capaz de contar isso? A Bíblia diz, está escrito, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Olha o que está escrito, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Ele dá nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Deus conta todas as estrelas. Nós não temos noção disso, da quantidade. É ou não é verdade? Nós não temos noção, mas Deus sabe a quantidade. Deus chama cada uma pelo nome. Isso é para nós refletirmos na grandeza do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, olha, observe o que a Bíblia revela sobre a grandeza do Deus que você crê.
do Deus que você serve. Agora eu quero que você pegue a grandeza de Deus que foi revelada aqui, que nós observamos aqui, o profeta revelando. Eu quero que você pegue a grandeza desse Deus e compare com o tamanho da sua luta. E compare com o tamanho do seu problema. E compare com o tamanho da dificuldade que está no seu caminho. Quem é maior? Quem é maior? Então não há o que temer. Não há o que temer. Nós não podemos desanimar diante das lutas, dos problemas, das adversidades, se temos um Deus tão grande em nosso favor. Não é verdade? A gente não pode parar, desistir, desanimar, se abater diante dos problemas, se esse Deus tão grande está verdadeiramente na nossa vida. Ele é grande ou não é? Ele é grande. Fala para essa pessoa aí, ó, que está aí do seu lado, fala assim, ó, o seu Deus é maior. Aí, fala aí, pessoal, o seu Deus é maior. Não há o que temer. O nosso Deus é maior. Diga graças a Deus. Por que é importante nós refletirmos nisso? Porque o mal, o maligno, ele quer que nós venhamos focar os nossos olhos no tamanho do problema, no tamanho da luta, na força da tempestade. Ele quer que nós venhamos focar a nossa vida nessas coisas. Porque quando a pessoa fica focada no tamanho do problema, no tamanho da luta, no tamanho da tempestade, a pessoa fica como? Ela se sente oprimida, ela se sente impotente, ela vai se fragilizando, ela vai se enfraquecendo, ela vai ficando angustiada. Então, o mal, ele quer que as pessoas venham focar na grandeza dos problemas. Mas nós precisamos confiar no que está escrito. Nós precisamos confiar no que a palavra de Deus nos ensina. E o profeta Isaías está ensinando aqui a respeito da grandeza do nosso Deus. Então, a partir de hoje, se você não tinha esse conhecimento, você precisa entender que o seu Deus é maior. Deus é maior do que tudo, gente. Deus é maior do que tudo. Não há nada que possamos comparar a grandeza de Deus. Não existe nada, como o próprio profeta diz, a quem comparareis a grandeza desse Deus? O que eu vou usar para confrontar a grandeza dele? Não tem como comparar. Deus, ele é maior. Glória a Deus. E eu quero que você seja estimulado por essa palavra. Eu quero que você saia daqui hoje, deste culto, fortalecido por essa palavra. Não, o Deus que está na minha vida é maior do que essa luta, é maior do que esse problema, é maior do que essa fase difícil que eu estou passando. O Deus que está na minha vida, ele é maior do que esse demônio que se levantou. Ele é maior do que essa luta, ele é maior do que essa tempestade. O Deus que está na minha vida, ele é tão grande, que ele é capaz, sim, de me entregar essa vitória. Ele é capaz, sim, de abrir essa porta que eu estou precisando. Ele é capaz, sim, de mudar essa história, de mudar essa situação. Eu quero que você seja estimulado, que a sua fé seja fortalecida,
a tal ponto de você entender que o seu Deus, ele é maior. Começa a visualizar a sua vida dessa maneira. Tudo que vier contra você, tudo que se levantar contra você, para te oprimir, para desanimar você, para te entristecer, compare com a grandeza de Deus. Compare com a grandeza de Deus. Você não crê em Deus? Você não serve a Deus? Você não crê que Deus cuida de você? Você não crê que Deus, ele te guarda? Você não crê que Deus está na sua vida, ele é contigo? Então tudo que vier, pastor, se levantou uma perseguição contra mim, compare a força, o tamanho dessa perseguição com o tamanho do seu Deus. Vê quem é maior. Deus é maior. Pastor, se levantou uma tempestade contra mim, contra a minha família. Compare o tamanho dela, a força, a intensidade dela com o tamanho do seu Deus. Faça essa comparação. Vê quem é maior. Deus é maior. Pastor, se levantou uma luta muito grande. Nossa, uma luta, sabe, grandiosa contra mim. Compare o tamanho dessa luta, dessa adversidade, desse problema, com o tamanho do Deus que você serve. Vê quem é maior. Deus é maior. Por isso não há o que temer. Por isso nós não podemos desanimar. Por isso nós não podemos desistir. O Deus que está na nossa vida, o Deus que está ao nosso favor, ele é maior do que tudo. Diga glória a Deus. Glória a Deus, pessoal. Vocês entenderam? Quem entendeu, por favor? Guarda isso no coração. Guarda mesmo, guarda mesmo. Guarda mesmo. Guarda a grandeza de Deus no seu coração. Porque Ele é maior do que tudo. Amém? Então vamos buscá-lo. Vamos adorá-lo. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos adorá-lo.